Muito boa tarde a você que está aqui ligado nas ondas, ondas, né? A rádio a rádio na internet, na web não tem ondas, né? O que tem? Deve ter, né? Sei lá. Mas o importante é que você está aí ligadaço aí na internet e nunca aconteceu tanta coisa, nunca aconteceu tanta coisa aí. Nessa época de pandemia, nós estamos numa velocidade enorme de tanta coisa que sai, tanto acontecimento, tanto fato ali que vem e bate e dá reflexo e altera. E no meio disso tudo aumenta a nossa agonia, né? Porque tá aumentando, em vez de diminuir, né, está aumentando. Aqui no Santa Catarina, que é meu estado, estava muito tranquilo, estava muito de boa em relação à pandemia. E do nada, e de repente, e é bem assim mesmo que os especialistas dizem, né? Do nada há um volume muito forte, uma presença muito forte e praticamente está saturado aí a estrutura pública de atendimento da saúde. E isso é muito triste porque a gente já sabe de notícias, inclusive conhecidos da gente, pessoas conhecidas, até amigas da gente, que estão passando aí por dificuldades enormes pela falta de atendimento, e isso cria uma situação muito triste aí, né? Que não tem o maior bem, não adianta. O maior bem, o maior patrimônio que uma pessoa pode ter não é dinheiro, não é bens materiais, é um negócio chamado saúde. Se você tem saúde, pode acontecer o que for de pior para você. Você consegue dar a volta por cima, você luta, você conquista, você consegue se virar, né? Você se vira nos 30 ali, você vai e consegue. Agora, quando é uma questão de saúde, aí é terrível, aí é terrível. E sabe aquele negócio que você só dá valor quando você perde? Você só dá valor quando você perde? É a questão da saúde, por incrível que pareça. Que todo mundo se sente inabalável, todo mundo se sente imortal, todo mundo se sente, né, o magnânimo, aquele que não vai ser afetado, acontece com todo mundo, mas não acontece comigo, não acontece com a minha família. E esse é um grande problema. Por quê? Porque quando a gente não tem consciência, né, já está dizendo, a consciência, a parte consciente é uma parte do cérebro que ela determina todos os demais cuidados que a gente tem. E quando a gente não tem consciência do perigo, é igual uma criança. A criança, se largar, ela não tem consciência do perigo. Ou seja, ela vai no fogo, ela vai meter a mão, ela vai cair, ela não tem consciência do perigo. E se ela não tem consciência do perigo, automaticamente ela não toma uma atitude preventiva, de prevenção, de cuidado, de zelo. E isso é que tem ocorrido normalmente. Os especialistas dizem que está faltando ausência de políticas públicas, de medidas públicas, mas também boa parte do que tem acontecido é pela atitude das pessoas, né? Atitude das pessoas em não se cuidarem, e não cuidarem do outro. E eu já disse no outro programa e volto a dizer, e isso é sempre bom que se diga, que para você se cuidar é um hábito, e hábito a gente não cria o hábito todo dia. A gente não é assim, agora eu tenho esse hábito. Não, hábito é uma coisa que deve ser repetido. Hábito é uma coisa que deve ser repetida todo santo dia para ele virar uma rotina. Aí quando a nossa mente entende isso, quando a nossa mente entende que você está repetindo um determinado hábito, o que acontece? A mente já incorpora no subconsciente e você faz aquilo automaticamente sem pensar. É igual dirigir carro. Você pensa quando você vai dirigir um carro? Você não pensa. Você faz um monte de coisa, você pensa um monte de outras coisas enquanto você está dirigindo. E por que isso acontece? Porque de tanto você repetir, a mente, o subconsciente já administra aquela atitude que você tem que fazer, aquela ação que você tem que tomar ao dirigir. E olha que é uma coisa complexa pra caramba. Você dirigir é complexo pra caramba. E mesmo no pior dos trânsitos, você faz, pensa, escuta, se orienta a sua energia para outra coisa que não só aquele fato, aquele ato de dirigir, como se fosse lá no primeiro dia quando você embarcou num carro, né? Quando você está aprendendo a dirigir, você só pensa em dirigir, você só pensa em trocar marcha,
pensa em frear, pensa em acelerar, pensa em desviar, pensa em conduzir o carro pelo caminho. Mas depois que você aprende, não, você vai fazendo aquilo automaticamente. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que prestar agora muita atenção nas atitudes que a gente tem para preservar a saúde e preservar a saúde do outro que está próximo, principalmente em relação ao uso da máscara, o uso do álcool gel. Tem que estar com o gel na mão, cara. Você tem que ter um daqueles tubinhos lá de 53, 60, 100 ml lá, andar junto com ele. E quando você tocar uma coisa, que você vai tocar em alguma coisa, passa álcool. Quando você tocou em alguma coisa, passa álcool. Aí é bastante álcool. É bastante álcool, sim, mas o álcool é barato pra caramba, cara. E quando você fazer isso, porque a nossa mãozinha é que é danada, a nossa mãozinha é que toca nas coisas e é lá onde a gente deixa as coisas. A gente toca a mão, veja onde é que você coloca o seu dedo, veja onde é que você coloca a sua mão. Nem me fale onde é que você coloca a sua mão. Você coloca a mão num monte de lugar. E ali onde você coloca a mão, onde você tem, se você for daquelas pessoas que têm o vírus, está contaminado, mas não manifesta os efeitos, né? E muita gente é assim, tá? Muita gente pega o vírus, mas não manifesta. Mas ele transmite. Esse que é a merda, né? Desculpa aí a palavrão, mas é aí que está o M, porque ele transmite para as outras pessoas, tá? Então esse primeiro editorial que eu sempre faço no programa Na Hora da Cidadania é repetir esse conteúdo que você escuta em todos os lugares, no rádio, na televisão, né? Nos jornais, e todos os especialistas, as autoridades, todo mundo está dizendo que é necessário tomar muito cuidado e zelar pela saúde usando máscara e adquirindo esse hábito de usar o álcool gel, tomar muito cuidado quando você usa as mãos, manter a distância, né? Chegando em casa em relação aos familiares e preservando principalmente as crianças. E é necessário usar um pouco de inteligência também, né? Cara, se você vai no mercado, por que vai ter que ir toda a família? Vai um só, não precisa levar a família. E não me leva criança, porque criança também é vulnerável. Criança também, ela pode até não ser tão vulnerável até quanto o idoso, mas a criança ela transmite com muita facilidade, que o vírus se inocula nela, né? E o que acontece? E transmite para outro. Então tem que tomar muito cuidado, usar de inteligência. Se em tal lugar tem muita gente, você não vá naquele horário. Escolha o melhor horário para ir, ou evite de sair, evite de se deslocar, evite de tal lugar. Agora realmente só tem um remédio. É restrição de encontros. Agora não é hora de fazer festinha, agora não é hora de fazer encontros, agora não é hora de amigos se encontrar. Não, agora é hora de cada um ficar na sua casa e estabelecer regras de distanciamento social. É essa que é a ideia, distanciamento social. Legal? Muito bem, feito esse editorial do programa, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa nova que o INSS lançou aí, que ele vai tentar resolver a parada aí sabe quantas pessoas tem esperando a fila do INSS? Tem perto de 1 milhão, mas 827 mil são pedidos de exigências pendentes, né? Pendentes, que o INSS vai mandar, diz que vai entrar em contato com 827 mil pessoas para pedir exigências. Isso a gente vai ver daqui a pouco. A outra coisa que nós vamos falar é uma decisão do STJ que saiu do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não é do vigilante, né? Mas é uma decisão que vai ajudar bastante. A gente vai falar bastante disso. É uma decisão do STJ que reconhece a possibilidade de usar de reconhecer o tempo de atividade rural em data anterior a 12 anos. Né? Antes já é reconhecido dos 12 para frente, mas agora reconheceu com menos de 12 anos. E isso vai ser muito bom. E vamos também ver os efeitos aí da lei 14.020 que saiu aí nessa semana. Legal? E você, guerreiro, guerreira, como é que tá? Tá muito bem? Tá indo bem? Como é que tá? Como é que tá a tua vida? Me diz aí, né? Entre em contato comigo, tem alguma dúvida, tem alguma questão, eu posso te ajudar em algum encaminhamento aí? Manda para mim. Usa aqui, entra no site da rádio aqui, www.amsradiodanoticia.com. Você vai ver o site, tem um link. Então você entra no link ali e você manda a sua questão.
Manda a sua dúvida, manda a sua sugestão, manda a sua avaliação, participe, né? Que a gente vai te ajudar. No que eu puder te ajudar e encaminhar, a gente vai fazer isso, tá legal? No que for necessário fazer, e eu vou poder te ajudar muito, vou querer te ajudar muito aqui no seguinte sentido: se você é uma dessas 827 mil pessoas, 827 mil trabalhadores segurados do INSS que estão aguardando uma manifestação do INSS, saiba que o INSS vai mandar 827 mil pedidos de exigências que estão pendentes, tá? E aí, quando você recebe essa notificação de cumprimento de exigência, significa que você precisa entregar alguma coisa lá. Você precisa entregar algum documento, você precisa prestar alguma informação, você precisa... o INSS tem alguma dúvida, alguma questão que ele vai mandar para você e você vai devolver para ele, e tudo isso referente ao pedido que você fez. Se foi um pedido de auxílio-doença, se foi um pedido de pensão por morte, se foi um pedido de aposentadoria, né? Então, ele vai te mandar uma exigência. Como é que vai ser feito isso? Tá? Como é que vai ser feito isso aí? Olha bem, eles falaram que as ligações, eles vão fazer ligação, eles vão ligar para o segurado. Então, você aguarda aí a ligação. Outra forma que vai ser feito, eles vão mandar um MSS, tá? Eles vão mandar uma mensagem de celular, e aí é importante que você tenha, quando você acessou lá o Meu INSS, que você faça o quê? Que você baixe o aplicativo no teu celular. Baixe o aplicativo no celular para você receber essa mensagem de texto que vai ser mandada, né? E, se não for o caso, você vai receber uma ligação. Agora vem comigo. Você acha que essa solução que eles estão querendo dar de ligar e mandar comunicação, mandar uma informação, mandar um MSS assim, no celular, você acha que vai funcionar isso? Sinceramente, eu quero muito que funcione. Mas não dá, cara. Não tem como você imaginar que o funcionário do INSS vai ligar. É muita gente e essa fila só aumenta, tá? Então, o que acontece? Por que acumulou isso? Acumulou porque muitos servidores do INSS foram afastados porque têm a idade, já estavam na faixa de risco. E as pessoas, os servidores do INSS, então já estava, não sei se tu lembra, já estava diminuído. Tanto que o Bolsonaro, quando entrou, ele estava lá fazendo uma proposição para que o Exército, né, alguém lá do Exército, uma força do Exército iria ser treinada para poder dar um suporte para encaminhar os benefícios do INSS. Também tinha outra ideia de chamar os aposentados lá do INSS, os servidores que iriam voltar para prestar serviço. Só que no meio tempo aconteceu uma pandemia. Então acumulou os que já estavam antes com todos aqueles durante o período de pandemia, tá? E a maioria desses pedidos aí são de auxílio-doença. Aposentadorias e os outros benefícios são menores. E o que aconteceu? Então acumulou e não tem como fruir, não tem como resolver. Quanto à questão do auxílio-doença, você já sabe, eu já falei no outro programa, existe uma sistemática do INSS antecipar o valor de um salário mínimo e ele vai continuar fazendo isso. Então você faz o pedido pelo meu INSS, é uma questão de auxílio-doença, você vai fazer o pedido pelo INSS, pelo meu INSS. É importante você juntar o atestado médico bastante declarado, bastante claro. Você tem que pedir para o médico, assim, se você for encaminhar, né? Bastante claro. Se ele puder escrever na máquina, é melhor. Na máquina, no computador ali, melhor. Ou seja, ele vai descrever a sua doença, ele vai relacionar com o Código Internacional da Doença, ele vai estimar o tempo de afastamento e ele vai se identificar com o devido carimbo. Aí os caras querem o carimbo do médico ali. Isso tem que ser digitalizado, ou vai bater uma foto bonita. Olha a foto se ficou boa, se não ficou. Porque boa parte desses 800 e poucos mil aqui é em relação à questão de um documento que não está bem declarado. Um documento que não está podendo ser visualizado adequadamente para poder fazer análise, tá? Então, você veja que com pequenas coisas você consegue resolver. Então, em relação ao auxílio-doença, isso está acontecendo. Só que acontece o seguinte, esses 827 que eu falei, segundo o INSS, de 827 mil,
são de exigências, ou são de análise que já foi realizada e tem algum problema lá. Então, como é que você resolve isso? Como é que você resolve isso? Você tem que entrar lá no Meu INSS e se antecipar a essas exigências. É muito fácil de fazer isso porque esse despacho que eles vão te comunicar já está lá no processo online. Então, o que você tem que fazer é entrar lá no Meu INSS e ter acesso ao seu processo e verificar qual é o despacho que foi dado lá em relação a essa exigência. Então, é nisso que eu digo que eu posso te ajudar, porque muitas vezes a pessoa não entende ou às vezes a pessoa não consegue fazer isso. Então, a gente está disposto a ajudar as pessoas e a gente tem feito isso. Basta que você acesse o site da rádio, use aquele link que está ali no site, né? Use o link que está ali no site e você já vai falar com a minha equipe. Alguém da minha equipe vai te orientar. A gente vai entrar lá no INSS, vai verificar para poder contribuir com você ali e fazer com que essa exigência seja cumprida. E olha bem, se entrar antes, o que ocorre? Você vai cumprir a exigência antes de receber a ligação, antes de receber a mensagem. Você mesmo pode corrigir lá, você mesmo já pode entrar lá e verificar, né? Saber o que é que você tem que ir atrás e já ganha tempo. Né? Você já ganha tempo em fazendo isso, você ganha tempo, ganha agilidade no seu processo, diminui aí essa angústia, essa necessidade que eu sei que você tem de receber o benefício. Tá? Então é muito importante fazer isso aí, tá? Se antecipar fazendo dessa maneira aqui e a gente está disposto aí a te ajudar, legal? E outra coisa interessante que acontece para a região de São Paulo é que também não vai funcionar, eles estão querendo que você, algumas notificações dessa que eles vão fazer, é para você juntar, para você levar aonde estiver aberto, né? Você levar os documentos, algum documento físico mesmo, né? Colocar no envelope lá, você vai colocar no envelope lá o seu nome completo, o seu CPF, o endereço, o telefone. Se você tem e-mail, você vai colocar a data que você vai deixar esse envelope lá. Tudo isso tu vai fazer e colocar os documentos ali que, se eles ligarem para você ou te mandarem a mensagem pedindo documentação. Tem muito cliente me ligando e dizendo assim, estão pedindo os documentos tal e tal e tal. Legal. Eles não estão pedindo mais nada que não seja os documentos que já estão lá, né? Eles estão pedindo os documentos que já estão lá, só que eles querem comprovar, conferir, alguma coisa assim, né? Então, quando é a questão de você encaminhar simples cópia de documentação, beleza. Outra coisa que tu pode fazer é mandar isso pelo correio, né? Em São Paulo eles vão colocar umas urnas lá, tipo uma coleta, que você vai lá e deposita isso sem falar com ninguém. Não sei se vai funcionar isso, não sei. E essa é uma experiência que ele vai fazer em São Paulo. Agora, não sei se isso vai funcionar muito bem não, tá? Mas vamos imaginar que se for esse o caso, você pode enviar pelo correio, saber lá qual é o endereço, você pode entrar lá no INSS, saber o endereço da sua agência, onde está sendo processado o seu processo, e você manda isso lá. Tá? Agora, fora disso, o melhor recurso é, como eu te falei, é você entender, e aí nesse sentido eu posso te ajudar. Às vezes tu entra lá, tu não vai entender o que está sendo pedido, então a gente está se dispondo aqui que você entre ali, mande a sua questão no link que a gente vai contribuir com você, vai ajudar você lá a entender melhor e a dar o encaminhamento. Tá ok? Muito bem, agora vamos entrar aqui numa decisão importante. Presta atenção que agora é um negócio importante pra caramba. Né? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, num julgamento aí agora em junho, ele reconheceu a possibilidade de contabilizar o tempo de atividade rural, o tempo de trabalho rural anterior aos 12 anos de idade para fins previdenciários. Olha bem, essa notícia é importante. Por quê? Porque tem muito vigilante, tem muitas pessoas que ficaram o quê? Chegou no dia 13/11 de 2019, quando houve a alteração da reforma da Previdência, ficaram o quê? Ficaram empatados, porque ficou faltando tempo para fechar o limite de 35 anos, ficou faltando
ficou faltando tempo para fechar os 25 anos, né? Mas eu vou focar aqui nos 35 anos. Nos 35 anos se for homem, 30 se for mulher. Por quê? Porque o 25 anos é especial, daí não entraria nesse caso aqui. Então pensa bem. Muito importante aqui, porque agora, conforme o tempo que você tem, convertendo o especial para comum, somando o rural, pode ser que você feche os 35 antes da reforma da Previdência, ou seja, até o dia 13/11. E nesse caso, vai ser muito bom porque você vai escapar da reforma da Previdência, vai escapar do fator previdenciário. Essa que é a ideia, tá? Então, o que foi decidido lá? De acordo com hoje, o limite mínimo para poder contribuir são 16 anos. Então, significa que até os 16 anos não se pode contribuir para o INSS. Que louco, né? Que tem muita gente, muita adolescente, né? Até 12 anos é considerado criança. Depois de 12 até 18 incompleto é considerado adolescente. Tem muito adolescente trabalhando ali com 13, 14, 15 anos, né? Muito mesmo. Então, isso é o que acontece. Esse limite foi colocado lá na Constituição e é naquela ideia de que não seja feito um prejuízo para a infância, né? Criança foi feita para brincar, não para trabalhar. E o adolescente é para começar a ter um pouco de amadurecimento, um pouco de responsabilidade, mas não ter aquele compromisso com o trabalho, como a gente sabe que tem. Mas isso não é a realidade do Brasil. Então, o que aconteceu? Quando o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele, ao julgar um processo que discutia exatamente a idade anterior a 14 anos, que teve um período também que o INSS reconheceu dos 14 anos, mas foi um período curto. E esse processo lá, ele julgou reconhecendo então que é possível, né, em caráter excepcional e quando devidamente comprovado a atividade, é possível reconhecer o trabalho da criança e do adolescente. Sabe por quê? Porque se negar esse tempo de trabalho e lhe dar a proteção providenciária, seria a mesma coisa que punir duas vezes. Uma porque, por alguma circunstância histórica da família, seja lá o que for, a criança e o adolescente têm que estar trabalhando para o sustento da família. Isso é uma realidade. Então isso já é uma penalização quando deveria estar estudando ou quando deveria estar vivendo a sua infância, né? Sem compromissos. E aí agora, o segurado já se submeteu a essa situação histórica na vida dele. E ainda não ser reconhecido, então você estaria penalizando ele duas vezes, né? Então, com base nessa decisão, o reconhecimento do tempo rural foi reconhecido anterior a 12 anos. Agora que vem a pergunta. Desde quando? Desde quando você efetivamente trabalhava. Desde quando efetivamente trabalhava. Então eu diria assim que é muito comum, né? Muito comum, não é muito difícil, não. Assim, 10, 11 anos, são 2 anos, né? Então, 10 anos é razoável. E como é que se prova? Agora vem a questão de como é que se prova, né? Como é que se faz essa prova? Como é que se entabula essa prova? Porque com 12, com 10, com 11, com 12, né? A gente sabe que não é difícil, não é fácil, não vai encontrar documentos em nome da pessoa. Mas nesse caso, se utiliza os documentos em nome de quem? Se utiliza os documentos em nome dos pais. Se utiliza os documentos em nome dos pais. E o que você tem que provar? Tem que provar que o pai é agricultor e que os demais membros da família moram e trabalham em regime de economia familiar. Então é uma agricultura que o regime é de economia familiar. O que significa isso? Significa que a participação de todos os seus membros é necessário para obter a renda necessária para subsistência e para vender o produto, para manter todo mundo. Então todo mundo trabalha, né? Tem os irmãos, tem as irmãs, todo mundo trabalha. E aí que vem a questão, comprovando, né? E aí, portanto, temos um bom senso, né, de requerer essa rebaixação do tempo de serviço, porque, logicamente, uma criança com menos de 5 ou 6 anos já não possui capacidade física para o trabalho, né? O trabalho mínimo
significativo para a subsistência do grupo familiar. Agora, eu acho bastante razoável, assim, bastante razoável que, cara, né, com 8, 9, 10, né, 8, 9, 10, 9, 10, 10, isso depende da história, né? E o que vai precisar? Então, você vai juntar, vai ter que comprovar que o grupo familiar é rurícola, é rural. Então, certidão de nascimento próprio e dos irmãos, por quê? Porque lá vai estar declarando a profissão do pai como agricultor. O histórico escolar para dizer que para que serve o histórico escolar? Para dizer que você estava lá morando naquela comunidade, né? O histórico escolar que você morava, estudou lá naquela escolinha lá perto da casa que era rural, né? Se algum familiar seu se aposentou, já teve um processo administrativo e já averbou o período rural, principalmente os irmãos mais velhos, então está valendo também pegar os documentos deles. Por quê? Porque antigamente o INSS fazia inclusive fazia pesquisa, ele ia em loco fazer a pesquisa. E isso está lá, né, declarado nos processos administrativos dos irmãos mais velhos, tu vai lá e pega e traz aquilo. E tem também a ficha de sindicato dos trabalhadores rurais, que o pai é associado, ou uma cooperativa, ou algum irmão, né? E é importante também verificar se você tem fotos da época, né? É importante se tem fotos e tal. E tudo isso vai depender também de testemunha. A prova testemunhal da época. E olha que legal. As provas nesse sentido, elas são indiciárias. O que é indiciária? Não precisa ser a prova plena, né? Ela tem que ser uma prova indicativa. É como eu falei para vocês, se tu pega os documentos do pai, o pai é sócio da cooperativa, é sócio do sindicato. O pai tem notas fiscais de produtor rural. No registro de imóvel do terreno está o pai como agricultor. Na certidão de casamento está como agricultor. Na certidão de nascimento dos filhos está como agricultor. Ou como lavrador, né? Conforme a região, agricultor ou lavrador. Ou seja, lá o responsável pela certidão lá do colégio, lá os pais estão como lavradores, né? E inclusive a mulher agricultora teve um grande problema nas aposentadorias, porque não constava elas como agricultores. Por exemplo, se pega a certidão de casamento do pai vai estar como lavrador, da mãe vai estar como doméstica. Isso é uma questão de cultura. Então, usa-se os documentos praticamente do pai, né? E no caso dos outros irmãos que são mais velhos, que também ficaram lá, permaneceram na agricultura, inclusive quando casa também, como agricultor, vai morar ali perto, tudo isso você consegue comprovar. Isso é importante exatamente para você juntar no tempo comum que você tem e ver o tempo especial para poder se convertendo o tempo especial que para a mulher ganha 20% a mais e para o homem ganha 40% a mais, para ver se você consegue fechar até 13 de novembro de 2019 o tempo mínimo razoável para você escapar, mesmo que seja pela aposentadoria comum, que já está bastante comprovado, já estou bastante convencido que a aposentadoria comum, mesmo com o fator previdenciário, antes do dia 13 do 11 de 2019, vale muito mais a pena do que as regras cruéis que foram implantadas aí com a reforma da Previdência. Legal? Espero que você não tenha ficado com nenhuma dúvida, foi meio rápido ali, mas eu vou repetir novamente a grande possibilidade que cresceu, a grande possibilidade que foi possível. E olha bem, se você já fez, esqueci de falar, se você já é aposentado e usou o período rural, você pode fazer uma revisão. Se você já ganhou lá dos 14 anos, se você já ganhou dos 12 anos, então é possível fazer uma revisão de repente para ganhar dos 10 anos. Então vai ter mais 2 anos ali e isso vai impactar com certeza nos valores que você recebe. E é possível fazer a revisão, inclusive, dos processos que estão lá no INSS. Se você fez o pedido e não acrescentou o período rural, né, fez o pedido administrativo para discutir o período especial e não colocou o período rural, então agora o que você tem que fazer? Vou repetir. Você tem que parar e fazer cálculos. Você tem que parar e fazer cálculos para poder ter na mão todo o período seu histórico, compreendendo os meses, as frações dos dias que você tem, porque às vezes fecha 1 mês e tantos dias, né? 1 mês e 20 dias. Então é preciso saber isso bem corretamente, para somar com os anos e fechar 35 lá em 31 de dezembro de 2019, que é o dia fatal, né?
Tá? Então, muito importante essa decisão lá do STJ e reconhecer o período rural. Legal? Muito bem. Agora eu vou falar para vocês dos efeitos da lei 14.020, que foi agora em 6 de julho. E o que é essa lei 14.020 que saiu? Ela é nada mais, nada menos que a conversão da medida provisória 936 na lei 14.020. Só para você entender, você viu que está saindo muita medida provisória. Cada medida provisória dessa, ela tem a validade por 120 dias. Ela vale por 120 dias. E a cabo de 120 dias, ela tem que ser transformada numa lei. Ela é discutida lá no Congresso, ela é discutida lá no Senado. E o que ocorre? O Senado o Congresso tem o poder, inclusive, de alterar ela, de modificar, que é o que foi feito com essa 14.020. Legal? Vamos ver, então, rapidamente, o que significa a lei 14.020, o que ela trouxe, né? Só para lembrar que o objetivo lá da lei, o objetivo da medida provisória que foi convertida na lei é o quê? É criar programa emergencial para manter o emprego e a renda e para colocar medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública e a emergência da saúde pública que nós estamos vivendo, não é mesmo? Até isso foi o que eu dei a introdução aqui, fiz o editorial do meu programa hoje, exatamente isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um estado de calamidade pública, nós estamos num estado de emergência de saúde pública e no meio dessa confusão toda, no meio de todos os... Porque você veja bem, os prefeitos, os governadores e o presidente deveria, e o governo federal deveria, mas não está fazendo, há um pecado nesse ponto, ele deveria estar tudo coordenando ações para estar alinhando os recursos e todo o potencial possível para fazer exatamente esse enfrentamento da emergência de saúde pública que nós estamos vivendo. Tá? Então isso é para isso que vem a lei. Isso aqui já dá um pouco a justificativa de tudo aquilo que supostamente é ruim para o momento. Redução proporcional de salário, jornada e salário, que é a primeira medida. É ruim, mas o objetivo é exatamente garantir o emprego, né? Então é possível reduzir proporcionalmente a jornada e o salário, reduz 25%, 50% e 70%. Né? Se eu reduzir a jornada em 50%, o governo vai pagar a outra metade com base no valor do seguro-desemprego. Então, se você trabalha e teve reduzida a sua capacidade de trabalho, ou pode ser reduzida, você vai ganhar o outro 50%, não integral, você vai ganhar 50% do que você receberia caso fosse receber o valor do seguro-desemprego. Um exemplo para a gente entender. Uma remuneração de R$2.000. A redução de 50%, reduziu 50% da jornada, vai reduzir 50% do salário. A empresa vai ter que pagar R$1.000, que é os 50%, e o governo vai pagar 50% de 1.480, que seria a faixa que a pessoa teria direito se fosse entrar no seguro-desemprego, que vai dar 740. Final das contas, o vigilante vai receber quanto? 1.740. É assim que vai acontecer no caso da medida de redução proporcional do trabalho. Legal? E o que aconteceu? O prazo antes era de 60 dias. Agora, com a lei, o prazo ganhou mais 60 dias. Só que é preciso um novo acordo. Tudo isso aqui a gente está falando é acordo, né? Tem que chamar lá, o empregador vai te chamar e vai propor o acordo para você assinar lá e ele encaminhar. Até 2 salários mínimos, não há necessidade de passar pelo sindicato. Se for mais que 2 salários mínimos, já é necessário, então, passar lá por um acordo que envolva o sindicato. Legal? E outro detalhe, a outra medida que foi colocada é a suspensão temporária total, né? A suspensão temporária total do contrato de trabalho. Aí, nesse caso, não tem jeito, você vai ganhar 100% do valor do seguro-desemprego. Mesmo que você tenha saído, mesmo que você tenha sido contratado agora, né? Então não tem prazo, não tem nada, basta que esteja com a carteira assinada. Tá? E aí, só para você entender, quais são as faixas aí do seguro-desemprego. Então as faixas ela começa lá de salários de 1.599, né? Que vai ganhar 1.272. 1.279, 1.500, quem ganha até 1.599 vai ganhar 1.279. Na faixa de 2.000 foi o exemplo que eu dei, 1.480. E na terceira faixa ali de 2.000, mais de 2.666, se o cara ganhar 3, ganhar 4,
Aí não tem jeito. Tem um teto, por exemplo, vigilando o transporte de valores que ganha 4 mil. Não tem jeito, vai ficar no teto, que o teto é 1.813, tá? Então, essa é a faixa que o vigilante vai ganhar caso esteja com o seu contrato temporário suspenso, ou seja, a suspensão temporária do seu contrato. Legal? Agora tem um detalhe seguinte, importante aí, tem um detalhe importante. Se você trabalha numa empresa que a receita da empresa no ano de 2019, o faturamento bruto da empresa foi de 4.800, o que acontece? Teria que aí a empresa vai ter que fazer uma ajuda compensatória de 30% e o governo vai entrar com 70% do valor do seguro-desemprego. Tá? Então vamos imaginar aqui que não são muitas as empresas que têm esse faturamento de 4.800.000 por, vamos ver aqui, 4.800.000 por ano, vamos fazer só uma continha aqui, dividido por 12, são 400 mil, né? Quer dizer, uma empresa que fatura 400 mil por mês vai dar aí um faturamento de 4.800.000 por ano. Então, nesse caso, a empresa vai ter que ajudar com 30% de ajuda compensatória do salário do cara, da remuneração. Então, se o vigilante ganha 2 mil, a empresa vai fazer 600 e o governo vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego que o camarada teria direito. Então, vai pagar 70% de quanto? De 1.480, né? É assim que vai funcionar no caso dessas empresas, tá certo? Muito bem. E o prazo disso? O prazo para poder suspender era de 60 dias e agora foi renovado por mais 60 dias, tá? Mas, como sempre, igualmente é necessário um novo acordo, tá legal? Agora, tem uma coisa muito importante. Durante o período de suspensão, o vigilante vai poder ter direito a todos os benefícios que a empresa pagava. Por exemplo, no meu ver, o Vale Alimentação deve ser pago. E também ele pode contribuir para o INSS. Ou seja, pode contribuir no INSS por quê? Porque o contrato vai estar suspenso e aquele valor que ele está recebendo de seguro-desemprego ou de ajuda compensatória não conta para efeitos de previdência social. Legal? E também é muito importante que, nesse tempo, o vigilante vai ter a garantia provisória do emprego durante o período de redução ou da suspensão, redução do contrato ou a suspensão, e após o retorno, continua tendo uma garantia provisória do emprego pelo mesmo período. Então, se ficou 2 meses, 2 meses não pode ser mandado embora, quando volta tem mais 2 meses de garantia. Tá? É assim que funciona essa questão, que é exatamente para garantir o que? O emprego e a renda. Essas medidas aqui são para garantir o emprego e a renda. Pode ser ruim? É ruim para caramba. Reduz a receita do mês? Reduz. Mas, por outro lado, a ideia, o objetivo é garantir o emprego, que é, na situação que nós estamos vivendo agora, vamos dizer assim, é o bem maior, né? Você tem a garantia de que vai ter uma renda mensal para manter a subsistência da família. Isso é muito bom. Veja bem, se o vigilante sofrer a redução do salário, que está tudo ok, é isso que está acontecendo. Se tiver a suspensão temporária do trabalho, que é também que está pegando bastante gente. E se provar se comprovar que foi contaminado pelo coronavírus, aí olha bem o que acontece. Vai ter a garantia de renegociar os empréstimos e os financiamentos que tenha em desconto em folha. Ou seja, todos os consignados que estão na sua folha de pagamento, vai ser possível fazer uma renegociação, né? Vai ser possível fazer uma renegociação e nos mesmos termos e ainda com um prazo de carência, tá? Com prazo de carência para começar a pagar. E no caso, se o vigilante for demitido, então, até 31 de dezembro de 2020, ele vai ter direito de fazer o que a gente chama de novação. O que é a novação? É pegar aquilo que você estava lá no consignado, que estava descontando na tua folha de pagamento, e pegar as mesmas condições daquele contrato e fazer um novo contrato, fazer uma novação. Não é inovação, é novação, é inovar, é jogar por uma nova situação. E o prazo aí seria de até 120 dias de carência para começar a pagar. Então isso é uma situação exatamente pensando naquele trabalhador que tem a possibilidade, né, por mais que se esteja fazendo medidas para garantir o emprego e a renda, pode ser que ocorra de ele vir a ser demitido até 31 de dezembro. E aí, então, quem tem consignado vai ter essas alternativas. Legal? Agora, quais são os efeitos previdenciários e trabalhistas? Muito importante.
Os efeitos previdenciários trabalhistas, o primeiro efeito é aquele que é a contribuição para o INSS. Para quem tem o salário reduzido, vai ser considerado o valor pago. Então, salário reduzido significa, vamos imaginar 50%, vai ser considerado como contribuição os 50%. Se você contribuía com R$2.000, salário inteiro, agora vai ser R$1.000 como contribuição, que você está ganhando 50%. Quando o contrato é suspenso, aí o que acontece é pior ainda, porque fica sem contribuição. Ou seja, o valor que você receber do seguro-desemprego não vai contabilizar. Por isso que ele autoriza que você possa contribuir. Agora pensa, nós estamos numa pandemia, está de calamidade pública. O camarada já está ganhando menos do que é acostumado. Ou seja, as despesas deles ficaram lá onde ele estava ganhando. E o que ele estava ganhando reduziu. Você acha que o camarada, que o guerreiro, que a guerreira, você acha que o vigilante, que o trabalhador vai ter verba, vai ter dinheiro para poder investir e recolher o INSS? Você acha que alguém vai ter cabeça para fazer isso? Vai ser difícil, isso vai dar um problema, tá? E outro detalhe, isso vai afetar o quê? Onde é que vai afetar isso? Os cálculos dos futuros benefícios e vai atrasar a futura aposentadoria. Por quê? Se não tem contribuição, aquele mês não vai contar. Se você ficar 2 ou até 4 meses afastado, vai ficar 4 meses longe da aposentadoria que você estava pensando. Vai ter que trabalhar 4 meses a mais lá no final para poder fechar o tempo. E os cálculos do benefício? Isso é terrível. Por quê? Porque qualquer benefício do INSS é calculado pegando as contribuições desde julho de 94 até agora. E não descarta nada, não descarta as menores, pega 100%. Ora, se você está com o salário reduzido, significa que aquela contribuição vai ser menor e ela vai entrar no cálculo e vai baixar a média. E isso é muito ruim. Isso realmente vai dar um impacto e isso é ruim pra caramba, né? E outra questão, outro impacto é no 13º salário. Bem, para quem já está com o salário reduzido e com o contrato suspenso, significa o quê? Que o 13º vai ser reduzido. Por quê? Por que o salário vai ser? Porque o 13º é baseado exatamente no quê? Nas remunerações que você teve durante o ano. Então, se você quer saber quanto é que vai dar, você pega assim a sua remuneração, que é o quê? É o salário e mais os adicionais, divide por 12 e multiplica pelo número de meses que você trabalhou, no número de meses que você vai trabalhar esse ano. Aí você tem o resultado que é o teu 13º. Então já deu para ver que o 13º lá no final vai ser reduzido e isso é muito ruim. O outro terceiro aspecto é o impacto nas férias. Ou seja, os contratos suspensos, né? O contrato foi suspenso, vai dizer o quê? Aquele mês que você não trabalhou, que não vai ser contado, não vai contar como um mês do período aquisitivo. Então as férias vão ficar atrasadas. Porque cada 1/12, um mês do ano que você trabalha, conta como período aquisitivo. Se você não trabalha, não conta. E aí o que acontece? Né? Pode até você sair na época que estava planejado das férias, mas aí a empresa vai poder proporcionalmente descontar os valores, tanto do valor das férias quanto do teu 1/3 de férias. E o outro impacto é no FGTS. Ora, contrato suspenso não vai ter recolhimento do FGTS. E o contrato reduzido vai ter um FGTS reduzido. Ou seja, de qualquer maneira, vai diminuir o seu saldo do FGTS. Legal? Agora, muito importante que eu vou falar. Um sexto aspecto muito importante que a lei trouxe, a Lei 14.020, é que ela reforçou a questão de que contaminação pelo coronavírus ele é considerado uma doença ocupacional. Lá no artigo 19, ela foi bastante forte em dizer que não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo empregador. Não está autorizado. Significa que se o vigilante ou qualquer trabalhador se contaminar durante o trabalho ou no exercício da atividade que ele realiza, a doença vai ser considerada ocupacional. É como se fosse um acidente de trabalho. E vai dar os efeitos o quê? O primeiro efeito é a estabilidade de um ano quando a pessoa retornar do auxílio-doença. Foi afetado pelo coronavírus, entrou em auxílio-doença, quando volta tem estabilidade de um ano. E vamos ter que falar também no caso de morte. Se o trabalhador, o vigilante, morre pelo coronavírus, vai ter uma indenização pela sua morte. E se não morrer e tiver consequências na sua saúde e tiver incapacidade, pode gerar ou vai gerar o auxílio-acidente. Ou vai gerar também a indenização. Porque a empresa de segurança privada, elas têm a responsabilidade delas objetiva.
Ou seja, não precisa comprovar a culpa dela. É como se fosse um seguro. É louco assim? Mas é. Por quê? Porque a empresa de segurança, elas trabalham com risco. Ou seja, não tem o que elas fazer para evitar, para reduzir, para tirar as possibilidades da contaminação. E por isso que elas têm a responsabilidade objetiva. A única defesa é o vigilante ser enquadrado como imprudente e negligente. Ou seja, seu próprio vigilante deu causa à sua contaminação. Legal? Pegou? A última é a questão de a gente definir, né, se tem o salário ou remuneração. A lei fala muito assim, que tudo vai ser baseado no salário da pessoa, né? Mas na verdade ela quer dizer que é remuneração, tá? Então, só um exemplo para dizer, né? Lá no artigo 5º do parágrafo 2º da lei fala: o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será de prestação mensal e devida a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e do salário. Né? Ou seja, não é do salário, é da remuneração. Por quê? Porque a lei está dizendo que o empregador, quando fazer o acordo, tem que informar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias. E se ele passar do prazo de 10 dias, ele vai ser responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior ao período que foi reduzido ou o anterior ao período que o contrato foi suspenso. Então, a própria lei já dá a indicação que, embora ela fale de salário, em vários aspectos, em vários momentos, na verdade, ela está se referindo à remuneração. Salário é o piso que você recebe. Remuneração é o piso mais os adicionais. Adicionais de intrajornada, de adicional noturno, adicional de hora extra, o adicional de periculosidade. Legal? Beleza? Muito bem. Então, espero que você tenha gostado do programa de hoje, né? Um programa bastante técnico, cheio de novidades, cheio de notícias aqui que ocorreram na semana passada, dessa semana passada aí. E eu já estou com saudade de você e te aguardo aí para o dia 25, para outro programa. O nosso próximo programa vai ser no dia 25 e o mês de julho vai ser o último programa do mês, que é mês de julho. Nós estamos no dia 18, 25, né? Terminando. Eu quero desejar a você muita saúde e prosperidade, desejar que você tenha muita paciência com essa situação que nós estamos vivendo e tenha muita sabedoria. Paciência e sabedoria são duas coisas muito necessárias para a gente fazer o nosso enfrentamento desse estado de calamidade pública e fazer o enfrentamento aí das emergências que estão ocorrendo, porque nós devemos proteger o nosso bem maior que a gente tem. Qual é o nosso bem maior? Saúde. Quando um membro da família não tem saúde, todos são afetados. Todos são afetados. Então, é necessário, mais do que nunca, todo mundo se empenhar e se ajudar em se proteger e proteger o próximo. Em fazendo isso, a gente vai fazer essa travessia e tudo vai dar certo no final. Legal? Desejo, então, que você tenha um bom final de semana. Não deixe de, com tudo isso, curtir as pessoas com quem você ama e não deixe de viver o final de semana com a sua família. Fique com Deus. Até a próxima. Fui. Tchau.